Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje eu vou conversar sobre histórias de um consultório com o Dr. Mauro Zucchini, oncologista clínico que tem um currículo maravilhoso. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Então, me conta um pouquinho da sua história como oncologista, antes de ser oncologista, suas histórias de consultório, como é que é essa sua experiência? Conta pra gente. Então, a gente já está na medicina há 30 anos de formado, né? Inicialmente fiz clínica médica e depois a gente foi para a área de oncologia clínica, né? De desbravar essa especialidade que naquela época estava recentemente iniciando, né? E como clínico, a gente já começou a treinar, né, a entender como é que se dá a notícia para as pessoas, né, para as pessoas que estão do outro lado da sua bancada. Né? E hoje em dia a gente tem curso de como dar as notícias, né? Mas naquela época a gente aprendia na cara e na coragem, né? No front, né? No front verdade, mesmo, assim, né? Agora, né? Usando a sua criatividade. Então tem várias histórias interessantes que moldaram a minha carreira e que te transformaram nesse médico que você é hoje, né? Com a experiência, né? E com o entendimento das pessoas, né? Tendo sempre a sensibilidade de que as pessoas estão te procurando porque tem algum problema, né? De uma maneira geral, quem vai ao médico, né, ou clínico ou oncologista, tem um problema. Então as pessoas vão para se queixar, né? Isso foi difícil você ver alguém que vai lá para bater papo. Até tem, mas em geral as pessoas vão com problemas, né? E alguns super problemas, né? Então essa digestão, essa gestão e digestão, isso né? aí, porque você tem que, é um papel delicado, dar a notícia, amar a boa e a meia notícia. Conta um caso peculiar da sua história. Às vezes você tem que filtrar isso, às vezes você dá essa meia notícia, né? Eu entendo que aprendi ao longo do tempo, que as pessoas têm o direito, de saber o que está acontecendo, né? Mas você percebe que algumas pessoas não querem saber, na verdade elas querem saber meia notícia, né? Só aquilo que vai ajudar ela e não atrapalhar, né? Então, você procura falar o que elas realmente querem saber, né? E muitas não querem saber de tudo. Outras querem, perguntam. Então, quando o paciente te pergunta, você tem que falar. Quando ele não te pergunta, você pode filtrar, né? E é mais fácil para você, médico, né? Para vocês, não sei se é geral, dar meia notícia ou a notícia real, mesmo ela sendo boa ou Olha, ruim, não sei. Eu confesso para você que é mais fácil quando a gente divide isso. Porque quando você dá meia notícia, quem carrega o resto da notícia é você, né? O peso o que ficou é você. Mas isso às vezes eu encaro que faz parte. Além da nossa formação técnica, né? Tem a formação psicológica e emocional, que você tem que estar preparado para carregar aquele peso. Sim. Né? Não tem almoço grátis. Então você tem que. Foi a vida que você escolheu, então que você deva fazer isso de uma maneira que seja adequado até para as pessoas que vêm te procurar. Sim. Você me contou um caso curioso da sua primeira notícia, que não foi lá. Foi um pouco complicado, engraçado. Foi engraçado e complicado, mas que me marcou muito. Isso já tem quase 30 anos, né? De estar recém-formado no ambulatório, atendendo. Naquela época a gente atendia, era uma epidemia da AIDS, estava recém começando, década de 80, final de 90, né? Final de 90. E um paciente me procurou, isso sexta-feira à noite, já 8 horas da noite, o último paciente, né? Super deprimido e carecendo, né? Necessitando de bons exemplos para seguir em frente depois daquele diagnóstico, né? Que naquela época, o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte, não tinha tratamento e eles morriam muito rápido, né? Era muito triste, né? Muito difícil tratar.
E eu, na hora, tive a ideia de dar o exemplo do Cazuza, né? Que era um ícone, né? Da superação, da arte, né? Eu me lembro do Cazuza indo à praia, sendo até carregado por um amigo dele, né? Mas indo à praia. Então eu dei o exemplo do Cazuza de superação e esse paciente saiu da consulta até mais confortado, né? Com aquilo. E para minha surpresa, no sábado, né? O Cazuza morre. E eu fiquei desesperado, achando que o paciente ia se suicidar e tudo, mas... Imagina, né? Você não sabe o que está passando na cabeça dele, né? Sua intenção foi boa, foi de mostrar uma pessoa que está ali tentando, superando, vivendo todos os dias com intensidade, né? Eu tentei utilizar um personagem, né? As pessoas gostam muito de ter personagens, de ser da vida real, né? Então na hora era que nem quando um artista adoece, né? Todo mundo se comove, tudo. Várias pessoas anônimas adoecem, né? Mas a gente acaba só se preocupando quando é um artista. Então eu tentei usar o Cazuza de uma maneira criativa ou não, e deu até um pouco errado, mas foi a maneira como eu fui aprendendo a dar mais notícias. Mas esse paciente ficou bem, né? Ficou ótimo, ficou super bem, tratou. Depois ele era pintor, ele era artista, fez um quadro, tem até hoje o quadro dele. Olha que bacana, tá vendo? Eu tinha até esquecido, mas agora estou lembrando. Você tem um quadro dele. Olha só, te marcou e com certeza deve ter marcado ele, né? Porque, querendo ou não, sua intenção foi boa. E uma das coisas que você falou aí agora também é sobre a solidão do médico, né? Sobre ter que lidar com essas situações muitas vezes sozinhos. E que hoje vocês têm a medicina integrativa que ajuda muito, né? E é multidisciplinar. Esse ponto foi muito importante pra gente, que a vida do oncologista, a vida do médico em geral, às vezes é muito solitária, né? Às vezes você não tem como dividir aquele caso que é difícil, né? De você tratar, né? De você ajudar, né? Você tenta, mas às vezes é difícil, né? Tem dor. Então você acaba carregando todo esse peso, né? No final do dia você está cansado. Sim. E você ter uma equipe, né, de outros profissionais que te ajudam nesse dia a dia, ou no cuidado emocional, ou no cuidado nutricional, ou no cuidado de dor, vários cuidados, até de arte, de dança, de musicoterapia. Isso facilita muito o seu dia a dia, né? Então, acho que a vinda desse tipo de cuidado, né, da medicina integrativa ajudou muito a nossa vida como médico, como oncologista. Uma coisa que a gente até falou também foi sobre a medicina alternativa, né? A gente começou a falar sobre isso, o nome não ajuda, né? Porque, na verdade, isso também ajuda muito, né? Arte-terapia, etc. Não, sem dúvida nenhuma, né? Acho que isso no passado havia um preconceito da gente, né? Dos médicos, como se aquele tipo de terapia fosse substituir o que a gente estudou, mas isso não é verdade, né? Acho que esse tipo de terapia, né, de tratamento, ele dá um suporte à vida do paciente, da pessoa, né, e ajuda o médico também, né, na sua tarefa, né? Como a gente vinha conversando, nunca me esqueço das cores ou do ambiente que a gente faz o tratamento de quimioterapia, né? A gente pensou em ter um jardim, em ter cores vibrantes, isso ajuda, né? Na hora que o paciente está ali naquele momento difícil, às vezes se sentindo sozinho, tem um ambiente adequado, onde ele passa, sei lá, 4, às vezes 5 horas da sua vida, né, fazendo um tratamento, ou às vezes também na sala de tratamento de radioterapia, em que em geral o paciente precisa entrar sozinho, né, ele precisa estar sozinho por causa da radioatividade naquele momento, e você tem um teto da sala que tem uma floresta ou um jardim florido, como a gente já viu, isso torna o ambiente, né, muito mais sereno, né, mais agradável para aquela pessoa naquele momento. Então, achar que é só você que vai ter o dom para ajudar as pessoas, eu acho que torna a situação um pouquinho mais difícil. Na verdade, né? É muito mais fácil quando você divide toda essa situação, né? Se você tem uma equipe multidisciplinar
que é uma equipe de nutricionistas, psicólogos, entre outros, enfermeiro, farmacêutico, que vai falar sobre milhões de outros temas com eles. Você fica com a questão que é difícil também, né? Que é a alopatia pura. E o que você diria sobre o paciente que chega no seu consultório e fala: eu faço yoga, eu faço acupuntura, eu faço reiki, eu vou à igreja? Eu digo que é ótimo, que eu acho que ele tem que fazer as coisas que deixam ele feliz, né? Que dão prazer a ele, né? Na vida a gente também tem que pensar nisso. E naquele momento, às vezes, de tratamento, doloroso ou não, ele precisa ter essas opções. Eu não estou falando que ele só deva fazer isso. Ele não tem que ficar só rezando o dia todo e não fazer um tratamento. Não, ele pode rezar, pode orar, pode cantar, mas ele vai fazer o tratamento também. Então, esse tipo de postura ajuda ele, entendeu? Ele adiciona. Você percebe que o paciente que se cuida, né? Vamos falar do autocuidado. Isso é fundamental. Você sabe, com o tempo, né? A gente vai aprendendo a perceber alguns detalhes. Então eu vejo, quando aquela senhora entra no meu consultório de batom ou de brinco, aquilo lá já ganhou a minha consulta, que eu já sei que ela está se sentindo bem, que a autoestima dela melhorou. Entendeu? Ou quando, sei lá, o homem que não entra barbado, entendeu? Despenteado, entendeu? Você vê que ele se cuida. Se a pessoa tem energia para cuidar da sua autoestima, significa que ele está bem espiritualmente e está bem fisicamente, entendeu? Então eu presto muita atenção nesse detalhe. Isso me ajuda muito no meu julgamento. De como lidar com ele, né? De como lidar. Porque se a pessoa chega bem, você já sabe como até o efeito daquele tratamento naquela pessoa, né? A autoestima tá boa, ele é positivo, isso ajuda muito, muito. Ajuda no cuidado, né? Ajuda na aderência ao tratamento que você vai fazer para ele, né? Quando a pessoa se entrega, é mais difícil, porque não segue as orientações, então passa mal em casa, não te liga, fica prolongando um sofrimento, então isso não é legal, não dá certo. É porque aquela pessoa que entra no seu consultório com batom ou com uma camisa arrumada, né, que seja uma pessoa que é mais desleixada, assim, né, mas você chega que ela chega com um sorriso, você entende que ela tá ali, ó, na risca do tratamento e buscando outras alternativas para ser feliz e para enfrentar. O enfrentamento é uma questão importante. Você me citou uma paciente sua que ela tem uma forma de enfrentar, ela tem as meias verdades talvez, mas essas meias verdades ajudam ela a enfrentar aquilo e viver um dia de cada vez, né? É impressionante, é uma lição, né? Você aprende muito com os pacientes, eu sempre tento aprender com eles, né? E me tornar uma pessoa melhor. Essa paciente que a gente conversou, ela tem uma doença que é grave, né? Mas ela não se abate. É impressionante. Eu me abato mais do que ela, né? E ontem ela confessou para mim que ela quer abordar isso de uma maneira bem superficial para ela não ser contaminada, para ela não abater. E ela carrega uma energia e ela divide essa energia com todo mundo que está na sala de espera, entendeu? No centro de quimioterapia. Ela realmente é impressionante. Um exemplo, ela fez um tratamento agora que o cabelo caiu, né? Antes não tinha caído, mas ela transformou aquela queda de cabelo numa beleza dela, né? Ela se pintou, entendeu? Ela veio com os lenços, então ela transformou, entendeu? Aquela, digamos, energia negativa numa energia positiva, né? E ela deve estar ajudando muita gente, muito, né? E está se ajudando e também está me ajudando, porque a gente aprende, né? Eu sempre falo isso, né? Na vida, assim, a gente nada é 100%, tudo tem... Então, e tem o copo tá meio cheio, tá meio vazio. Depende de como você vai querer enxergar, entendeu? Você pode enxergar o copo totalmente vazio e ficar reclamando da vida toda. E pode falar, o copo tá quase cheio, entendeu? Então, acho que essa atitude, né, essa proatividade ajuda muito. É isso.
Eu me lembro de uma vez você falar assim, vamos colocar um aquário aqui para as pessoas poderem ver os peixes, né? O ambiente agradável, né? A vida. Você sempre tem que pensar de como você gostaria de ser tratado, entendeu? Então acho que a gente tem que sempre se espelhar no que está acontecendo do outro lado, entendeu? Se a pessoa está tendo dor, eu não desprezo, entendeu? Se a pessoa está tendo dor mesmo e tem que ser tratado, a gente não deve deixar as pessoas sofrendo desnecessariamente, entendeu? Às vezes é difícil, mas você tem que fazer o seu melhor para isso. Empatia, né? Empatia. A gente tem que você se colocar do lado como está outra pessoa que está vindo te procurar, né? Que está sofrendo de alguma maneira e que você não pode desprezar, né? Uma outra coisa que eu sempre digo, né, e disse naquela entrevista que a gente fez no momento da nossa campanha da superação, né, que começar um tratamento não é o fim do mundo, na verdade aquele é o começo, entendeu? É um começo de um tratamento que vai fazer com que você fique melhor para frente. Então, não tem que enxergar que quando você está começando um tratamento, está terminando a sua vida. Aquilo lá não é o final da vida, pelo contrário, é o começo da sua vida. E é assim que você tem que enxergar. É o primeiro dia do resto da sua vida. Isso aí, de uma nova fase e que você viva melhor e viva bem. E uma vez eu me lembro de você me dizer sobre a criação de um projeto de história de superação existem muitas histórias boas para serem divididas. Muitas. Na verdade, existem muito mais histórias boas do que ruins. Mas que a gente, né, a humanidade, as pessoas, elas ficam mais marcadas pelos maus exemplos, né? Isso é notório, né? Você se lembra das guerras, né? Você se lembra dos momentos ruins, da morte das pessoas, né? Mas às vezes você não se lembra, né? Você tem mais dificuldade de lembrar dos momentos de muita felicidade. Então, por que não contar isso, né? Isso era um projeto que a gente tinha, por que não dividir, né? Por que não dividir? Falar para as pessoas que existem histórias boas, né? Não é só a história dos artistas que morreram, que ficaram doentes. Pelo contrário, tem os anônimos, que são vários. São vários, né? Se preservam, né? Porque não foram suas vidas, mas que passaram por isso e estão muito bem, né? Então, por que a gente não divide? Então, isso faz bem às pessoas, falar que ficou bem, que saiu ótimo, né? Que ficou curado, ou que não tem dor, é muito bom. Né? E é bom também dividir com as outras pessoas, porque, como eu falo, as pessoas que estão desse lado, estão começando essa jornada, elas precisam de personagens, de vida real, não fictícios, não quanto tempo eu vou viver, se eu vou ficar curado, aquela pessoa ali, aquela garota ali, ela era igual a você, quando você começou, hoje em dia ela está lá, e você vai chegar lá. É isso. É isso. É isso. E como é que você vai fazer isso ao seu redor, com o seu familiar, né? Com todo mundo que está em volta. Então hoje eu tive exatamente isso, estava sentado aqui, a última paciente, uma garota de 32 anos, está começando a tratar agora, né? Tem uma doença também muito difícil, né? E ela estava aqui, né? Chorando, dificuldade. E aí eu falei, você sabe aquela outra garota que você viu quando saiu daqui? E aconteceu isso mesmo. Ela, há 8 anos atrás, ela entrou aqui nesse consultório de cadeira de roda, com muita dor, sofrendo muito. O irmão do marido dela que trouxe ela carregada. E hoje ela veio aqui, tá aqui, olha só quanto tempo, tá ótimo. Ela falou, puxa, então a gente precisa desses personagens. E eles existem, entendeu? Estão no meio de nós, né? Somos todos nós, na verdade. É isso aí. Muito obrigada, doutor Mauro. Uma delícia de conversa para falar de histórias de superação, né? Das histórias nossas de cada dia. É um prazer poder falar de coisas boas, né? Que existem essas histórias. Exato. E que a gente tem que dar uma chance para isso acontecer. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Um beijo. Beijo.